Olá, sejam todos muito bem-vindos para a nossa aula 06 do curso completo da CPA 10. Também sobre os fundos de investimento, que é o nosso capítulo mais importante, o mais extenso. Lembrando a todos que qualquer dúvida vocês podem deixar ali embaixo nos comentários que a gente responde, ou também mandar por e-mail que a gente vai deixar no final do vídeo. Bom, só para relembrar aqui, os fundos de investimento consistem sob a forma de um condomínio, onde os condôminos têm interesses e objetivos semelhantes nos investimentos. A base legal de um fundo de investimentos é o condomínio, e é dessa base que provém o seu sucesso, pois o capital é somado aos demais para então ser investido no mercado de capitais coletivamente, com os benefícios do ganho de escala, da diversificação e liquidez das aplicações. Bom, o capítulo de hoje é sobre o funcionamento e a classificação da CVM. Bom, o primeiro assunto são as características, tá? As grandes vantagens de se investir num fundo são a possibilidade de diversificação da carteira com poucos recursos, o acesso a papéis disponíveis no mercado que existem maior volume para aplicação e alta liquidez. Bom, acho que o principal aqui é o acesso a papéis de alto valor para você investir. Existem papéis como as LCIs, por exemplo, que exigem no mínimo de 100, 200 mil reais para você investir. E através de um fundo de investimento você consegue ter acesso a esses títulos, tá? Bom, das políticas de investimento, a gente tem os fundos passivos, que são os indexados, são aqueles que visam acompanhar um benchmark. Os gestores têm pouca liberdade na escolha dos ativos e geralmente são uma reprodução do mesmo, né, do benchmark. Os fundos ativos, que são aqueles que visam obter um melhor desempenho que o benchmark, e o gestor tem uma liberdade maior na escolha dos ativos, tendo assim também um risco maior. E os fundos alavancados, que são aqueles que pode existir a possibilidade de perda superior ao patrimônio do fundo e o investidor pode ser chamado a realizar novos aportes. São fundos que trabalham com o mercado de opções, com o mercado de derivativos, mercados futuros, enfim, tá? Bom, das carteiras, a divulgação do valor das cotas do fundo deve ser feita através do método chamado marcação a mercado, onde o fundo deve reconhecer todos os dias o valor de mercado dos seus ativos, sendo da forma mais atualizada que o preço administrador venderia os ativos no mesmo momento. De acordo com a legislação, devem ser observados os preços no final do dia, após os fechamentos do mercado, para os ativos de renda fixa e o preço médio, presta atenção, o preço médio do ativo para os ativos de renda variável, tá? O objetivo da marcação a mercado é evitar a transferência de riqueza entre os cotistas. O ativo deve ter um preço único. Por exemplo, se existem vários ativos iguais, ele deve ter um preço só e não diferenciado. E o administrador deve divulgar, no mínimo, uma versão simplificada de como é que funciona a marcação a mercado. Antigamente, existia a marcação pela curva de juros. Bom, na marcação a mercado, o valor da cota é dado pelo ajuste diário do valor dos ativos do patrimônio líquido. Essa avaliação é importante mesmo para títulos pré-fixados, porque eles também sofrem variações de preço antes do vencimento. No passado, muitas instituições costumavam estabelecer o valor da cota através da curva de juros do capital, o que geralmente conferia maiores ganhos aos cotistas, porém não refletia o real patrimônio do fundo. Caso houvesse uma corrida aos bancos para resgatar os títulos, os gestores talvez não conseguissem vender os títulos aos valores prometidos de juros. O que tem em todos os fundos são as taxas, tá? A gente tem 4 tipos principais de taxas. As taxas de administração, que todos têm, as de performance, que alguns têm e alguns são permitidos, as taxas de ingresso, que são saídas, são raras, não são todos os fundos que têm, e as despesas. As taxas de administração são um percentual pago pelos cotistas do fundo a todos os prestadores de serviço. É uma taxa expressa ao ano e calculada e deduzida diariamente, então você não vê pagando essa taxa. E todas as demonstrativas de rentabilidade já são livres dessa taxa de administração. A cobrança afeta o valor da cota e as rentabilidades divulgadas são livres dessa taxa de administração. As taxas de performance são cobradas em alguns fundos quando a rentabilidade supera o benchmark, que é o indicador de referência. A cobrança é realizada após a dedução de todas as despesas, inclusive a de administração. Para a cobrança da taxa de performance é usada a linha d'água, que é quando a rentabilidade do fundo supera a do benchmark. E essa taxa é cobrada única e exclusivamente semestralmente, tá? A taxa de ingresso ou saída. São taxas de ingresso e saída não são comuns nos fundos,
são tipos das previdências privadas, que isso são muito comum, mas podem ser cobradas na aquisição ou resgate das cotas do fundo. A taxa de saída normalmente é cobrada quando existe um prazo para o resgate das cotas e o investidor realiza antes. Por exemplo, o gestor do fundo recomenda que você aplique o valor por no mínimo 360 dias e antes desse prazo você resgata as cotas. As despesas. De acordo com a instrução 409 da CVM, todas as despesas de um fundo de investimento relacionadas à impressão, expedição de regulamentos, publicação de relatórios, comunicação aos condôminos, honorários de despesa de auditoria, emolumentos, comissões, honorários de advogados, assim como todas as outras despesas em prol dos interesses do fundo, são utilizadas do valor das cotas como despesas, tá? Bom, agora a parte mais importante, classificação da CVM. A gente tem aqui 8 principais e 3 que eu coloquei aqui como outros, porque não são tão comuns, tá? As principais são os fundos de curto prazo, os referenciados, os de renda fixa, cambial, ações, dívida externa, multimercado e fundo de cotas de investimento. Bom, começando aqui pelo curto prazo, esses são fundos que objetivam ter a menor volatilidade no mercado brasileiro. Esses produtos devem aplicar seus recursos exclusivamente em títulos públicos indexados a Selic ou índice de preços, com prazo máximo de 375 dias e o prazo médio da carteira inferior a 60 dias. Os títulos privados que compõem a carteira devem ser considerados de baixo risco pelo gestor e pela administradora. Nesse fundo é vedada a cobrança de taxa de performance, exceto se direcionado a investidores qualificados. Os fundos referenciados devem conter expressamente em seu nome o indicador de desempenho. Por exemplo, fundo referenciado DI, fundo referenciado IGPM, transmitindo assim uma imagem mais clara da política de investimentos. Eles têm algumas obrigações, por exemplo, possuir 80% do patrimônio líquido representado por títulos de emissão do Tesouro Nacional, ativos de renda fixa de baixo risco de crédito, possuir 95% da carteira em ativos que visem acompanhar direta ou indiretamente o benchmark, e a atuação no mercado de derivativos é restrita a operações com o objetivo de proteger as posições à vista. Assim como o fundo anterior, também é proibida a cobrança de taxa de performance, exceto investidores qualificados. Os fundos de renda fixa devem investir no mínimo 80% do patrimônio líquido em renda fixa expostos à variação da taxa de juros. A taxa de juros doméstica, tá? A sua carteira é composta por títulos que rendem uma taxa ou um valor previamente acordado. Esses fundos podem ser classificados adicionalmente como longo prazo, quando o prazo médio da carteira é superior a 365 dias. É impossibilitado assim também de utilizar a cota de abertura. Nesse fundo também é vedado a taxa de performance, a não ser a investidores qualificados. Já nessa segunda linha aqui, são todos fundos que permitem a taxa de performance, tá? Começando pelo fundo cambial, eles têm como objetivo acompanhar a variação de preços de moedas estrangeiras. Os fundos cambiais de dólar são os mais conhecidos. A aplicação é feita em reais e a sua carteira é composta por papéis que buscam acompanhar a variação da moeda norte-americana. É importante lembrar que não acompanham diretamente a cotação do dólar, tá? O outro mais comum também são os fundos de ações. Os fundos de ações devem investir no mínimo 67% do patrimônio líquido em ações negociadas no mercado à vista da Bolsa de Valores, tá? A performance desses fundos está sujeita à variação dos preços das ações que compõem a sua carteira. E são indicados para investimento de longo prazo, uma vez que as ações são ativos variáveis, eles podem dar negativos no curto prazo e também no longo prazo, se não bem administrados, tá? Dentro dos fundos de ações, a gente tem os fundos de investimento em ações ativos, que são fundos que buscam um desempenho superior ao benchmark, que geralmente é o índice Bovespa ou o índice setorial, tá? Esses fundos têm basicamente 3 estratégias para estar vencendo o benchmark, que é o market timing. São os fundos que permitem o aumento ou diminuição da exposição na bolsa, que quando acertado é uma poderosa ferramenta para bater o benchmark. O stock pricing, que é investindo em ações que apresentam um maior potencial de retorno, que geralmente são ativos fora dessa relação do índice, tá? E a arbitragem, que com o grande volume do fundo, é possível comprar e vender o mesmo ativo com diferenças ligeiramente diferentes em mercados diferentes, tá? Nesse tipo de fundo também é permitida a taxa de performance. O outro fundo que é permitido a taxa de performance são os fundos de dívida externa, tá?
Os fundos de dívida externa investem no mínimo 80% do seu patrimônio líquido em títulos negociados fora do mercado nacional. Essa, na verdade, é a forma mais fácil de se investir em títulos internacionais. Somente títulos de dívida externa podem adquirir títulos representativos de dívida externa brasileira de responsabilidade da União. Os fundos multimercados, eles são classificados como multimercados e devem possuir as políticas de investimento que envolvam diversos fatores de risco, sem o comprometimento da concentração em nenhum mercado específico. Esses fundos podem aplicar NDI, Selic, índice de preços, taxa de juros, câmbio, dívida externa, ações, opções, mercado futuro, enfim. Não tem nenhuma regulamentação muito específica. Eles podem também aplicar adicionalmente 20% do patrimônio no exterior e também é permitida a cobrança da taxa de performance. O último dos fundos principais são os fundos de cotas de investimento, tá? Esses fundos devem aplicar no mínimo 95% do patrimônio líquido em fundos de investimento da mesma classe, ou seja, exceto fundos de investimento de multimercado, tá? E os 5% restantes poderão ser mantidos em depósito à vista ou aplicado em títulos públicos federais de renda fixa de emissão da própria instituição ou operações compromissadas de título de renda fixa. E deve constar a denominação específica de fundo de cotas de investimento. Os outros fundos, a gente tem aqui os fundos de crédito privado, os de índice e os fundos imobiliários, tá? Os fundos de crédito privado podem realizar aplicações em qualquer ativos ou modalidades operacionais de pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, ou também outras entidades públicas que não a União Federal e que não excedam 50% do seu patrimônio líquido, tá? Elas devem observar as seguintes regras. Na denominação do fundo deve constar a expressão que é crédito privado. Todo material de venda deverá conter com destaque que está sujeito a perda substancial do patrimônio devido ao efeito de não pagamento dos seus cedentes, tá? A gente também tem os fundos de índice, que são uma comunhão de ativos imobiliários que visam refletir as variações da rentabilidade de um ativo de referência. Por exemplo, um fundo de Ibovespa nada mais é do que um fundo que tem a mesma carteira teórica do Ibovespa para acompanhar esse índice, tá? É denominado fundo de índice e também deve constar a identificação do índice de referência. É obrigado também a aplicar 95% em valores imobiliários na mesma proporção que o índice de referência, visando refletir a rentabilidade e a variação do índice de benchmark. E tem também os fundos imobiliários, que esse aqui é um produto que eu particularmente gosto muito, tenho boa parte do meu patrimônio investido neles, tá? São fundos de investimento que se destinam ao desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, como a construção, financiamento e locação de imóveis prontos ou em construção. Eles também efetuam a compra e alienação, tá? Eles compram e vendem imóveis, compram imóveis degradados, reformam e vendem por um valor maior, tá? Tendo em geral como principal objetivo proporcionar renda mensal através da locação dos imóveis com isenção do imposto de renda, tá? Se você compra um imóvel, pessoa física ou jurídica, para alugar, você vai ser obrigado a pagar um imposto de renda, e já se você fizer esse investimento através de um fundo imobiliário, você fica isento desse imposto de renda sobre a sua renda mensal, tá? Os fundos imobiliários são constituídos sob a forma de fundos fechados, como a gente citou em vários vídeos anteriores e também nesse. Devem distribuir 95% do lucro oferido no regime de caixa por mês, tá? Bom, dos fundos é importante a tributação, que ela é bem diferenciada, tá? Nos fundos de renda fixa de curto prazo, o imposto é de 22,5% até 180 dias e 20% de 180 dias ou mais. Ele tem um come-cota semestral de 20%. Já os demais fundos de renda fixa, eles começam em 22,5% também, chegando até 15% em um período de 721 dias. Come-cota semestral é de 15%. E no fundo de renda variável, né, ou os fundos de ações, o imposto é de 15% caso haja lucro. Se não houver lucro, você não paga o imposto. Não tem come-cotas. E faltou aqui colocar no nosso quadrinho os fundos imobiliários, tá? A distribuição de rendimentos mensal dos fundos imobiliários é isenta, e a alienação, né, vindo das suas cotas com lucro, tem um imposto de 20%.
Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa aula 06 sobre os fundos de investimento. Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui embaixo nos comentários que a gente vai estar respondendo em 24 horas ou também pelo e-mail atendimento@topinvest.com.br. Eu deixo aqui para vocês o link das outras aulas também. Por favor, peço a todos que cliquem em gostei e se inscrevam no nosso canal. Muito obrigado e bons estudos a todos.